Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é o nosso primeiro vídeo num tópico de cinética química, em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta interessante para a gente levar alguns conteúdos para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo, nós vamos tratar da diferença entre o que é um problema de cinética química e o que é um problema de equilíbrio químico, da tendência de desenvolvimento de um sistema químico. Vamos tratar também de alguns tópicos introdutórios à cinética química, como o cálculo das velocidades de reações a partir da variação das concentrações dos seus reagentes e dos seus produtos. Além disso, vão ser tratadas as condições que são necessárias para que uma reação química ocorra. E por fim, vamos falar de dois tópicos muito importantes para o estudo da cinética química, que são a ideia de energia de ativação e complexo ativado. Bora para o conteúdo? E antes de começar a discutir cinética química propriamente dito, vale a pena a gente dar um passinho atrás e voltar um pouco para a termoquímica e tentar enxergar também um pouco além do nosso tópico de cinética para discutir a tendência ou não de uma reação química acontecer. E nós vamos considerar aqui inicialmente dois processos físicos: o processo de evaporação da água, passagem do estado líquido para o vapor, e também o processo contrário, que é o processo de condensação do vapor de água, formando água líquida. No primeiro, para a água líquida se transformar em água a vapor, nós sabemos que o sistema, aquele conjunto de moléculas de água, precisa receber energia, precisa ganhar energia. Logo, o ΔH nesse processo é mais 43,7 kJ para cada mol de água que passe por essa transformação física. Por outro lado, o processo de condensação do vapor de água, formando água no estado líquido, requer que o sistema perca energia pela forma de calor, a pressão constante ali, para o ambiente, de modo que o ΔH desse processo é menos 43,7 kJ. Vocês repararam que a variação de entalpia nesses dois processos tem o mesmo valor absoluto, só que com o sinal trocado? E não poderia ser diferente. Esses dois processos, a evaporação e a condensação, são o processo inverso do outro. E como nós vimos no vídeo dos aspectos quantitativos da termoquímica, dois processos que são o inverso do outro têm o mesmo ΔH, só que com o sinal trocado. Eu pergunto aqui para vocês, esses processos, cada um deles, a evaporação e a condensação, é endotérmico ou é exotérmico? Com base no ΔH do processo de evaporação, vocês podem avaliar isso. E da mesma forma podem fazer para o processo de condensação. Uma segunda pergunta que eu posso trazer para vocês é a seguinte: esse processo de evaporação, ele é um processo espontâneo? A gente observa a água evaporar espontaneamente no ambiente? E a mesma pergunta pode ser estendida também para o processo inverso, para o processo de condensação. Você já observou alguma vez na sua vida vapor de água condensar espontaneamente? E a resposta para essas perguntas é a seguinte: a evaporação é um processo endotérmico. O sistema precisa receber energia, seu ΔH é positivo, para que ocorra a evaporação. Já a condensação é um processo exotérmico. O sistema perde energia para que ocorra a condensação. O ΔH desse processo é negativo. Agora, as outras duas perguntas deixam a gente em dúvida. Primeiro, a água evapora espontaneamente? Depende. Às vezes sim, às vezes não. Quando a gente pensa numa roupa colocada lá num varal para secar, nós estamos percebendo a água evaporar espontaneamente, receber essa energia do ambiente e se transformar de líquido em vapor. Agora, em outras situações, o que nós vemos acontecer espontaneamente é justamente o processo contrário. Ou, por exemplo, quando a gente toma um banho quente na época do inverno, ou mesmo está dentro de um carro com vidros fechados. E vemos ali que, na verdade, o processo que acontece espontaneamente é a transformação de vapor de água em água líquida, a condensação, onde o vapor de água do nosso banho chega no espelho, no azulejo ou no vidro do carro e se condensa formando gotículas de água nessa superfície.
Mas se tanto a evaporação como a condensação, que são processos inversos entre si, podem ser espontâneos ou não, a depender da condição, deve haver algum outro fator, além do ΔH, da variação de entalpia, que vai me dizer em determinada condição se o processo vai ser espontâneo ou se o processo inverso dele é que vai ser espontâneo. E esse fator é a variação da entropia envolvida nesse processo. E como a entropia é representada pela letra S, a sua variação é o ΔS. Mas o que é essa tal de entropia? Essa grandeza, quando chega a aparecer no ensino médio, aparece lá em física, na segunda lei da termodinâmica. E como um recurso didático, normalmente é apresentada como o grau de desordem do sistema. Quanto maior a desordem, mais entropia. Quanto menor a desordem, menos entropia. E essa explicação é útil para a gente se familiarizar com a ideia. Só que a ideia de ordem e de desordem é uma coisa um pouco subjetiva, e fica meio estranho a gente usar isso para definir uma grandeza que a gente consegue fazer contas, calcular seu valor, relacionar com um número. Afinal, vai saber se o que é ordem para mim é ordem para você também. E para compreender melhor a entropia, eu gosto muito da sua interpretação estatística, onde a entropia estaria relacionada com quantas formas microscópicas diferentes a gente conseguiria organizar os átomos daquele sistema mantendo as mesmas características macroscópicas, seu volume, sua pressão, sua temperatura. Desse modo, quanto mais forem as representações microscópicas possíveis para um mesmo sistema, maior vai ser a sua entropia. Vamos imaginar o seguinte: eu pego um baralho e separo as cartas de copas de 2 até 10. Eu vou chamar de macroestado ordenado aquele onde as cartas seguem a ordem numérica, e de macroestado desordenado qualquer outra sequência diferente. De quantas formas diferentes a gente consegue combinar essas cartas de maneira ordenada? De 2 formas apenas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ou seja, o macroestado, o estado macroscópico que nós chamamos de ordenado, corresponde a apenas 2 microestados. E de quantas formas diferentes eu consigo combinar as cartas de maneira desordenada? Bom, aí nesse caso não vale a pena a gente ficar contando um por um. É melhor a gente pegar o que a gente aprende lá em matemática sobre análise combinatória. Se eu tenho 9 cartas e 9 posições para colocá-las, quando eu vou escolher a primeira, eu tenho 9 possibilidades de primeira carta para ser colocada na primeira posição. Para preencher a segunda posição, aí eu já tenho 8 possibilidades de cartas, já que eu já gastei uma. Na terceira, 7, em seguida 6 e assim por diante. Então existem 9 fatorial formas diferentes de combinar essa sequência de cartas, ou seja, 362.880 possibilidades. Descontando as 2 formas que eu chamei de ordenadas, nós temos 362.878 microestados que correspondem ao macroestado desordenado. Ou seja, a entropia do estado desordenado é muito maior do que a entropia do estado ordenado. Agora pense no seguinte: se eu jogar esse baralho para o alto, vocês têm ideia se ele vai cair ordenado ou desordenado? E sobre a entropia, comparando a água no estado líquido e a água no estado vapor, qual dos dois estados corresponde a uma maior entropia? E a água, no estado vapor, pode corresponder a um número muito maior de combinações de posições microscópicas das suas moléculas. Desta forma, a água no estado vapor apresenta uma maior entropia do que a água no estado líquido. Então, do ponto de vista da entropia, o processo de evaporação parece ser favorecido, embora do ponto de vista da entalpia, o processo de condensação é que é o processo exotérmico, que o sistema libera energia para o ambiente. Deste modo, o critério para a espontaneidade para um processo a pressão constante e temperaturas constantes é a chamada energia livre de Gibbs, que nós normalmente não estudamos no ensino médio, mas que seria uma combinação entre o peso do fator ΔH, variação de entalpia, e o peso do fator ΔS, variação de entropia.
e um processo será espontâneo quando a variação da chamada energia livre de Gibbs for menor do que zero, quando o sistema diminuir sua energia livre de Gibbs naquele processo. Sendo assim, se nós analisarmos a evaporação, na evaporação o ΔH é positivo, ΔH positivo. E considerando o ΔG, a variação da energia livre de Gibbs, como ΔH menos temperatura em escala absoluta, em Kelvin, ΔS, se nós olharmos para o caso da evaporação, na evaporação o ΔH é positivo, temos o sinal de menos aqui da equação. A temperatura em Kelvin é sempre positiva e o ΔS, a variação de entropia na evaporação, onde a água passa do líquido para o vapor, também é positivo. A evaporação aumenta a entropia do sistema. ΔS é positivo. Então, para a evaporação, eu tenho uma coisa positiva menos outra coisa que também é positiva. Já na condensação, a análise dos sinais fica um pouco diferente, já que o ΔH, variação de entalpia para condensação, transformação da água a vapor em água líquida, é negativo. Então, ΔH negativo, sinal de menos que vem da equação, temperatura em Kelvin é sempre positiva, vezes o ΔS, que nesse caso é negativo. A transformação de água a vapor em água líquida diminui a entropia desse sistema. O ΔS é negativo. Então, para a condensação, eu tenho um termo negativo menos um outro termo que é negativo também, mais com menos dá menos. E a nossa avaliação para saber se o ΔG será positivo ou negativo em cada um desses dois casos depende da grandeza desses dois termos. Para a evaporação, se o termo temperatura vezes ΔS for maior em módulo do que o termo ΔH, a soma vai dar negativa, porque eu tenho um termo positivo menos um termo positivo maior do que ele. E eu vou precisar avaliar se o processo vai ser espontâneo ou não, ou seja, se o ΔG vai ser negativo em cada situação diferente. Por exemplo, se eu tiver temperaturas altas, o termo TΔS, que está sendo subtraído do ΔH, vai ganhar. Então a conta toda vai ficar negativa. A temperaturas altas, a evaporação é o processo espontâneo, tem ΔG negativo. Agora, se a temperatura for muito baixa, o peso desse segundo termo é menor. T vezes ΔS vai dar um resultado menor. E aí quem ganha é o termo ΔH, que é positivo. Com um ΔG positivo, a temperaturas baixas, a evaporação não é espontânea. Já para a condensação, o que acontece é o oposto. Se eu tiver temperaturas altas, menos TΔS será muito positivo e vai compensar o ΔH, que é negativo. Então, a temperaturas altas, a variação da energia de Gibbs para condensação é positiva. A temperaturas altas, a condensação não é espontânea. Já a temperaturas baixas, o termo menos TΔS, que será positivo, não será tão grande em módulo quanto o termo ΔH. E o ΔH vai ganhar, resultando numa variação da energia livre de Gibbs negativa. Então, a temperaturas baixas, a condensação é o processo espontâneo, tem ΔG negativo. E eu não vou falar mais muito sobre energia livre de Gibbs, já que não é um assunto tão recorrente assim no ensino médio, e vou ficar apenas nisso, apenas nessa avaliação de sinais aqui. Só para que a gente consiga ter uma noção termodinâmica do que é espontâneo e do que não é espontâneo numa transformação. Existe um fator associado à liberação de energia na forma de calor, a pressão constante, o ΔH, mas existe um outro termo normalmente competindo com esse, que é o ΔS, a variação da entropia. Se um processo é espontâneo ou não, vai depender de qual termo ganha, a questão da entropia ou a questão da liberação ou absorção de energia. E eu deixo uma última pergunta antes da gente começar a falar de cinética propriamente dita. Nas nossas condições ambiente, a transformação de diamante, que é uma forma alotrópica do carbono, se nós fôssemos escrever diamante numa equação química, nós escreveríamos carbono, diamante. Em carbono, grafite, que é outra forma alotrópica do carbono. Se fosse escrever numa equação química, seria carbono, entre parênteses, grafite. E aí, essa transformação de diamante em grafite, nas nossas condições ambiente, é espontânea ou não é espontânea? Pausa o vídeo e pensa um pouquinho se essa transformação parece ser algo que tende a acontecer ou não. E talvez, para a surpresa de muitos de nós, a transformação de diamante em grafite
nas nossas condições ambiente, tem um ΔG, uma variação da energia livre de Gibbs negativa. E não só negativa, é bastante negativa. Então tem uma tendência muito grande a acontecer espontaneamente. Diamante se transformar em grafite nas nossas condições ambiente é um processo muito espontâneo. Agora, por que será que a gente não vê o diamante virando grafite por aí afora? As pessoas fazem ferramentas com ponta de diamante, existem alguns diamantes expostos em museus que estão ali há tempos e tempos e não viraram uma pedra de carvão. O que será que acontece? E é aqui que a gente pode chamar a atenção a esse aspecto importantíssimo da compreensão da matéria e das suas transformações, que é a cinética química. A transformação de diamante em grafite é muito espontânea, tem uma tendência energética muito grande a acontecer, mas nas nossas condições ambiente é uma transformação muito lenta, de um modo que nós não vemos de fato essa reação acontecer para os pequenos períodos de observação que a gente faz. E para a gente pensar como a gente quantifica essas velocidades de reação, eu introduzo aqui a ideia de taxa de desenvolvimento média de uma reação. E aqui eu sugiro que vocês lembrem da ideia de velocidade média, lá em cinemática, na física. A velocidade média era quanto variou a posição do objeto de acordo com o tempo que passou nesse intervalo, ΔS dividido por ΔT. E ela podia até mesmo ser diferente da velocidade instantânea em algum momento específico daquela trajetória, mas na média era ΔS do movimento inteiro dividido pelo ΔT do tempo inteiro que aconteceu. E pensando aqui em termos de uma equação química genérica, onde eu tenho A mols do reagente A mais B mols do reagente B, formando C mols do produto C e D mols do produto D, nós podemos calcular inicialmente essa taxa de desenvolvimento média em função de qualquer um dos reagentes ou dos produtos envolvidos nessa reação química. Por exemplo, eu poderia calcular a taxa de consumo dos reagentes, envolvendo quanto do reagente A é consumido em um dado intervalo de tempo. O mesmo valendo para o reagente B. Quanto o reagente B foi consumido em um certo intervalo de tempo. Eu posso avaliar também a taxa de desenvolvimento média em função dos produtos. Quanto de C foi produzido em um dado intervalo de tempo, ou quanto de D foi produzido nesse intervalo de tempo. E essas quantidades produzidas ou consumidas geralmente são expressas em termos de quanto varia a concentração em mol por litro, a concentração em quantidade de matéria, que nós estudamos aqui em um vídeo anterior, ou seja, a variação da concentração em mol por litro do reagente A, a variação da concentração em mol por litro do reagente B, a variação da concentração em mol por litro do produto C ou também do produto D. E se você quiser lembrar o que é essa tal de concentração em mol por litro, clica no card que eu vou deixar aqui em cima do vídeo aqui do canal sobre esse tema. Para pegar aqui um exemplo, como é que eu calcularia a taxa de desenvolvimento média entre o instante de 5 minutos e o instante de 20 minutos em função de cada um dos reagentes ou de cada um dos produtos? Só para pegar dois exemplos aqui, a partir de dados que eu tenha da concentração de alguns desses reagentes e produtos, a depender do tempo que eu observo o meu sistema. Então, como eu quero saber no intervalo entre 5 e 20 minutos, eu tenho que a minha taxa de desenvolvimento média da reação em função da concentração do reagente A é o delta da concentração do reagente A dividido pelo ΔT, pelo intervalo de tempo que se passou. O delta concentração do reagente A é a concentração final do reagente A menos a concentração inicial, nesse intervalo de tempo, entre 5 e 20 minutos. Portanto, 2,5 menos 7 mol por litro. A concentração do reagente está diminuindo, ele está sendo consumido. E o intervalo de tempo é o instante de 20 minutos menos o instante de 5 minutos. 2 menos 7,5 é menos 4,5. Dividido pelo ΔT, que são 15 minutos, dá menos 0,3 mol por litro a cada minuto. Mol por litro por minuto. Já para o produto C, o ΔC é a concentração final de C menos a concentração inicial. A concentração final é 2 mol por litro e a concentração inicial é meio mol por litro. Delta concentração é 2 menos 0,5. A concentração do produto está aumentando, ele está sendo formado
na reação química. O delta de concentração será 1,5 mol por litro e o delta de tempo será 15. 1,5 dividido por 15 dá 0,1 mol por litro a cada minuto. A concentração de C aumenta 0,1 mol por litro a cada minuto. Além da diferença evidente entre sinais, nós podemos perceber que mesmo o valor, o módulo da taxa de desenvolvimento dada em termos da substância A e da substância C são evidentemente diferentes. Para o A deu menos 0,3 mol por litro a cada minuto e para o B deu 0,1 mol por litro a cada minuto. E embora essas sejam medidas, de uma certa forma, da velocidade da reação, velocidade de consumo do reagente A ou velocidade de produção do produto C, talvez seja interessante a gente ter alguma representação da taxa de desenvolvimento, da velocidade da reação, que seja igual, independente de qual seja o reagente ou produto que eu estou observando a variação da sua concentração com o tempo. Por esse motivo, nós costumamos calcular a chamada taxa de desenvolvimento média da reação, ou velocidade média da reação. E se eu quiser calcular essa taxa de desenvolvimento média a partir das taxas de desenvolvimento em função de cada uma das substâncias presentes na reação, de uma maneira geral, o que eu precisaria fazer seria pegar a taxa de desenvolvimento em função daquela substância, apresentar o seu valor em módulo e dividir pelo coeficiente estequiométrico, pelo coeficiente de balanceamento daquela substância na equação balanceada que eu estou utilizando. Para a nossa equação genérica, o ΔA é negativo, porque ele é um reagente e está sendo consumido. No final vai ter menos do que no início. Então, para obter o módulo, eu preciso multiplicar por menos 1. Como o coeficiente de balanceamento do reagente A é Azinho, é A minúsculo, eu vou dividir a taxa de desenvolvimento em termos da concentração do reagente A pelo A, que é o coeficiente de balanceamento do A. A mesma coisa para o B, que também é reagente. Também levo o menos 1 aqui na frente, já que eu quero um módulo, e eu divido por B, que é o seu coeficiente de balanceamento. Já para os produtos, eu não preciso multiplicar por menos 1, já que ele já é positivo, já está em módulo. Então eu simplesmente divido a taxa de desenvolvimento da reação em termos da concentração de C pelo coeficiente de balanceamento de C. E a mesma coisa para o produto D. A taxa de desenvolvimento em termos da concentração de D dividido pelo coeficiente de balanceamento, pelo coeficiente estequiométrico de D. Para não ficar trabalhando só com letra, que dá um nó na cabeça da gente, vamos pegar um exemplo aqui de uma reação. A reação do gás nitrogênio, N2, com o gás hidrogênio, H2, formando o gás amônia como produto. Os coeficientes dessa equação balanceada são 1 de N2 mais 3 de H2, formando 2 de NH3. Se eu quiser calcular a taxa de desenvolvimento média da reação como um todo, eu preciso pegar a taxa de desenvolvimento em termos da concentração de N2, que seria nada mais, nada menos do que a taxa de desenvolvimento em termos de N2, igual ao delta concentração de N2 pelo ΔT. Vou trocar o sinal, multiplicar por menos 1 ou fazer o módulo e dividir por 1, que é o coeficiente de balanceamento do N2. Se eu quiser calcular a partir da taxa de desenvolvimento em função da concentração de H2, eu preciso trocar o sinal, porque é reagente, está sendo consumido, o delta concentração seria negativo, e dividir por 3, que é o coeficiente de balanceamento do H2. Para o produto, NH3, como é produto, eu não preciso trocar o sinal, ele já é positivo, e eu vou dividir por 2, que é o coeficiente de balanceamento do NH3. Deste modo, eu teria menos delta concentração de N2 dividido por 1 ΔT, que é igual a menos delta concentração de H2 dividido por 3 ΔT, que é igual a delta concentração de amônia, NH3, dividido por 2 ΔT. E assim, independente de qual substância, reagente ou produto eu esteja considerando, a taxa de desenvolvimento média da reação como um todo será calculada pelo mesmo valor. Pegando aqui um exemplo, em um determinado meio onde ocorre a reação 1 de N2O5 gasoso, formando 1 de N2O4 gasoso, mais meio de O2, observou-se a seguinte concentração da variação do reagente N2O5 gás em função do tempo. Então nós temos alguns instantes marcados, 0 segundos, 180, 300, 540 e 840 segundos. E as respectivas concentrações em cada instante desse. E o que o exercício pede é para que a gente calcule a taxa de desenvolvimento média da reação no intervalo de tempo de 3 minutos a 5 minutos.
E a primeira coisa que eu tenho que fazer para identificar aqui é justamente identificar esses instantes finais e iniciais. Como 1 minuto são 60 segundos, 3 vezes 60 segundos são 180 segundos. 3 minutos, que é o instante inicial, corresponde a 180 segundos. Já os 5 minutos, que são o instante final, corresponde a 5 vezes 60, que são 300 segundos. Então, os pontos de interesse são aqui, o instante final, 300 segundos, e o instante inicial, no intervalo que ele quer a taxa de desenvolvimento média, o instante de 180 segundos. Nesse intervalo, a taxa de desenvolvimento média, em termos do N2O5, que é o único que eu tenho as informações aqui da sua concentração, seria o delta da sua concentração, final menos inicial, 0,180 mol por litro, menos 0,200 mol por litro, dividido pelo ΔT, 5 minutos, menos 3 minutos, que resultaria ali em menos 0,020 mol por litro, dividido por 2 minutos, ou seja, 0,01 mol por litro a cada minuto. A concentração de N2O5 está diminuindo nesse intervalo entre 3 e 5 minutos a uma taxa de 0,01 mol por litro a cada minuto que passa. Mas para a taxa de desenvolvimento média da reação como um todo, eu preciso ajustar algumas coisas. Em primeiro lugar, a taxa de desenvolvimento média vai usar o módulo, vai usar o valor absoluto da taxa de desenvolvimento em termos da concentração desse reagente. Como ela era negativa, eu vou precisar trocar o sinal dela aqui, ou simplesmente usar o módulo. E além disso, eu precisaria dividir pelo coeficiente de balanceamento dessa substância que eu estou medindo a concentração na equação química balanceada, que no caso é 1, então não vai fazer diferença na conta. Mas se eu tivesse outra substância com outro coeficiente diferente de 1, teria diferença no resultado. Consequentemente, a taxa de desenvolvimento média da reação simplesmente tem a mudança de sinal com relação à taxa de desenvolvimento com relação à concentração de N2O5, e será de 0,01 mol por litro a cada minuto. Uma questão importante para a gente analisar também nesses problemas de cinética química é saber lidar com os dados apresentados tanto na forma de tabelas como na forma de gráficos, o que acontecia também para a cinemática lá na física, não é? E normalmente o que nós observamos no estudo cinético é que eu tenho a máxima concentração das substâncias reagentes no início do experimento, nos tempos iniciais, e muitas vezes zero de produtos, ou pelo menos a sua quantidade mínima. E que ao longo desse experimento, as concentrações dos reagentes, no caso H2 e I2 aqui, são aquelas quantidades que vão diminuindo com o tempo e a concentração do produto vai aumentando conforme o tempo passa. Graficamente, em um gráfico de concentração em mol por litro em função do tempo, a curva dos produtos é aquela que será crescente, que a quantidade vai aumentando. Embora não necessariamente com uma reta, a inclinação pode mudar e tende a mudar ao longo do processo. E a concentração dos reagentes é aquela que vai decaindo, que vai diminuindo a sua quantidade, com a inclinação também variável ao longo do processo. Deste modo, se eu quero identificar em um gráfico que não tivesse escrito quem é produto e quem é reagente, eu precisaria levar em conta que o produto é aquilo que está sendo formado, não é? Então é aquele que a concentração aumenta ao longo do tempo. E o reagente é aquele que está sendo gasto, está sendo consumido, que a concentração diminui ao longo do tempo. Em cinética, para traçar um paralelo aqui com física, a gente tinha gráficos em termos da posição, normalmente representada com S, em função do tempo, normalmente representada com o T minúsculo. Mas nós tínhamos também gráficos onde a gente tinha a velocidade variando em função do tempo. E a forma desses gráficos era diferente, mas estava de algum modo relacionada. Aqui em cinética química também nós temos algo parecido com isso. Só que ao invés de posição e velocidade, nós temos concentração em mol por litro e a sua respectiva velocidade de variação, dito no termo mais correto, taxa de desenvolvimento da reação. E o que a gente costuma observar é que ao longo do tempo, conforme uma reação química acontece, no início ela tem a máxima taxa de desenvolvimento, é onde ela tem a maior velocidade de consumo dos reagentes e formação dos produtos, mas conforme o tempo passa, a reação vai ficando mais lenta e mais lenta e mais lenta. Só que existem, na verdade, diversos comportamentos cinéticos
além desses mais simples que a gente acaba estudando aqui no ensino médio. E um particularmente curioso é o da reação de Belousov e Zhabotinsky, onde ao invés da concentração dos reagentes ir simplesmente diminuindo com o tempo e da concentração dos produtos ir simplesmente aumentando, a gente tem, na verdade, uma oscilação dessas concentrações ao longo da reação. E eu vou deixar aqui para vocês o link de um vídeo bem legal sobre essa reação. Para analisar os problemas associados à velocidade, à taxa de desenvolvimento de uma reação química, é importante a gente levar em conta algumas condições necessárias para que uma reação química ocorra e que vão influenciar sim na sua velocidade. E eu divido essas condições em dois grupos. Um primeiro grupo que eu chamo de condições gerais ou condições macroscópicas, são aquelas que a gente observa de fora do sistema. E um conjunto de condições que eu chamo de condições específicas ou condições microscópicas, associadas ao mundo dos átomos, das moléculas, do muito pequeno. Nas condições gerais, a primeira delas é que deve haver contato entre os reagentes. Não existe reação química à distância. Para que as substâncias reajam, elas precisam estar em contato. E em segundo lugar, os reagentes devem ter afinidade química entre si, que de uma maneira bem simples, a gente poderia dizer que existem substâncias que reagem uma com a outra e existem substâncias que simplesmente não reagem entre si. Mas olhando do ponto de vista microscópico, a primeira condição, que é que deve haver contato entre os reagentes, ela se torna um pouco mais específica. É necessário que haja colisão entre as partículas, entre os átomos, as moléculas, os íons que estão presentes naqueles reagentes. Se não houver colisão entre essas partículas microscópicas, não acontece a reação química. E uma condição ainda mais específica do que essa, sobre a natureza dessas colisões, é que essas colisões devem ter uma orientação favorável e energia suficiente para que possa romper as ligações que estão presentes nos reagentes. Não todas as ligações, mas pelo menos algumas ligações que vão ser importantes para essa reação. Observando aqui com figuras, que é mais fácil a gente perceber, se eu tiver aqui essa reação, talvez entre gás hidrogênio e gás cloro, ocorreu uma colisão entre duas moléculas, mas essa colisão foi numa orientação em que as duas moléculas estão transversais, entre si, essa colisão não tem orientação favorável para que ocorra a reação química. A orientação é desfavorável, a reação não vai acontecer. Se a colisão entre essas moléculas dá como se fossem dois carros de bate-bate, batendo de frente. No caso específico desta reação, o mecanismo da quebra e da formação de ligações não é esse. Então a orientação não é favorável, é desfavorável, a colisão não é efetiva, não permite a quebra das ligações necessárias para que a reação química ocorra. No entanto, se essas duas moléculas baterem de ladinho, baterem paralelamente uma à outra, essa orientação pode ser favorável, pode ser efetiva, a reação pode acontecer. As ligações entre as bolinhas verdes podem ser quebradas, o mesmo para as ligações entre as duas bolinhas brancas, permitindo que se formem as novas moléculas que contêm uma bolinha verde e uma bolinha branca. Reparem aqui no seguinte, a orientação favorável é uma condição necessária para acontecer a reação entre as moléculas, mas não é uma condição suficiente. Existe ainda uma outra condição que a gente já havia ressaltado. Precisa ter a orientação favorável, mas também precisa ter a energia suficiente. Se essas duas moléculas baterem na orientação certinha, mas derem só um toquinho, só um totozinho, essa energia pode não ser suficiente para quebrar a ligação química, o que também impede que a reação ocorra. E para pegar um exemplo, também com o desenho aqui das moléculas, para a gente pensar nisso, peguei aqui uma reação orgânica, que é uma reação de substituição nucleofílica bimolecular, onde um ânion OH- tem que colidir aqui com uma molécula, que tem um carbono ligado a dois hidrogênios, ligado também a um outro carbono com hidrogênios ligados a ele, e ligado a um bromo. Para que essa reação ocorra, o movimento microscópico, o movimento molecular que tem que acontecer, é a bolinha do OH- bater aqui nessa molécula, invertendo ela como se fosse um guarda-chuva no meio da tempestade e fazendo com que o bromo seja expulso na forma do íon brometo. Reparem que se o OH- der só um toquinho aqui, talvez não seja energia suficiente para expulsar o bromo do outro lado. Esta colisão precisa ter uma orientação adequada. O OH precisa bater no lado oposto do bromo e precisa ter energia suficiente. A pancada precisa ser boa.
para que a ligação do bromo, do outro lado da molécula, seja quebrada e o bromo seja separado da molécula. Reparem também que entre os reagentes e os produtos formados, eu coloquei uma representação aqui que não é bem uma molécula, mas que é quase como se fosse, onde eu tenho o OH quase ligado ao carbono, a ligação química está pontilhada aqui, e o bromo quase desligado do carbono, também com a ligação química pontilhada. Como a soma das cargas aqui era -1, essa forma que aparece aqui no meio tem essa carga -1, já que a carga elétrica se conserva no processo, não somem elétrons, nem aparecem elétrons do nada. Isso aqui seria o guarda-chuva na iminência de virar na tempestade. Se a energia da pancada for grande o suficiente, o guarda-chuva vira por completo, o bromo é expulso e o OH fica ligado na molécula. Se a energia não for o suficiente, isso aqui volta. O OH- toma um chega para lá e o bromo continua ligado na molécula. E essa discussão abre para a gente o espaço para a gente tratar de um tópico muito interessante na cinética química, e que será aqui o tópico final desse vídeo, que é a ideia de energia de ativação e complexo ativado. E aí aqui eu peço para que vocês lembrem aqui dos nossos gráficos ali de reações exotérmicas e endotérmicas do vídeo de introdução à termoquímica. Numa reação exotérmica, a entalpia dos produtos era menor do que a entalpia dos reagentes. E numa reação endotérmica, a entalpia dos reagentes é que era menor do que a entalpia dos produtos. Exotérmica final menor, endotérmica final maior. Se eu pegar aqui uma reação exotérmica, a entalpia dos produtos menor do que a dos reagentes. Como a reação entre gás hidrogênio H2 e gás cloro Cl2 para formar 2HCl. Para que essa reação ocorra, a molécula de H2 e a molécula de Cl2 vão precisar colidir, mas não em qualquer colisão. Uma colisão com a orientação adequada, de um modo que os Hs da molécula de H2 e os Cls da molécula de Cl fiquem orientados do modo que eles vão formar a ligação depois. Mas também essa colisão precisa ter energia suficiente. Se for só um toquinho, não vale. Não acontece reação química. E essa energia tem que ser suficiente para quebrar a ligação entre os dois Hs e a ligação entre os dois Cls. Se esse par de moléculas conseguir passar dessa energia, aí o processo é ladeira abaixo. Lembrando também da termoquímica, para quebrar ligações é que o sistema precisa absorver energia. Para formar depois, o sistema libera energia. É um processo exotérmico. Então os gráficos que a gente viu lá em termoquímica, agora eles ganham uma informação a mais. Na reação exotérmica, o sistema precisa ganhar um pouco de energia para a quebra das ligações, para depois liberar uma quantidade maior de energia. E já no processo endotérmico, o sistema precisa ganhar um bom tanto de energia para a quebra das ligações e depois ele libera uma parte menor dessa energia quando as novas ligações são formadas. Só que o mais importante aqui é o seguinte: se as colisões não tiverem a energia suficiente para passar essa lombada, para passar essa ladeira, as ligações não são quebradas e a reação não acontece de fato. Então, mesmo numa reação exotérmica que libera energia, existe uma energia que é necessário que o sistema absorva, que o sistema tenha, para que essa reação possa acontecer. E essa energia é chamada de energia de ativação, porque se não houver a energia suficiente para ativar esse processo, a reação simplesmente volta para trás e não ocorre. E a energia de ativação é a energia necessária para transformar os reagentes no complexo ativado, que no nosso exemplo anterior era o guarda-chuva no limite entre a situação em que ele volta para o original, expulsando o OH-, ou que ele inverte, expulsando o Br- para formar o produto. Então a formação do complexo ativado é uma etapa fundamental para o acontecimento de qualquer reação química. É a situação de mais alta energia do sistema ao longo daquele processo. O ΔH da reação é só a diferença entre a energia dos produtos e a energia dos reagentes. Mas a energia de ativação é a diferença de energia entre os reagentes e a energia do complexo ativado, a energia de ativação. Para a reação endotérmica é muito semelhante, com a diferença que no caso os produtos têm uma energia mais alta do que a dos reagentes. Então, neste caso, a rampa mais alta, a rampa maior, é no processo direto, é nos reagentes formando os produtos aqui. Os reagentes precisam de uma grande quantidade de energia, que é a energia de ativação, para que seja possível quebrar as ligações, chegar no ponto de máxima energia e depois a ladeira abaixo.
Depois o sistema libera um pouquinho dessa energia de volta. O ΔH continua sendo a diferença de energia entre produtos e reagentes, mas a energia de ativação, aqui também no caso das reações endotérmicas, é a energia necessária para ativar os reagentes, para transformar reagentes no complexo ativado. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E na sequência aqui desse tópico de cinética química, nós vamos falar sobre os fatores que influenciam na velocidade das reações químicas, bem como sobre a análise quantitativa de como a gente consegue prever a velocidade de uma reação química através da lei de ação das massas. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!